Vamos falar um pouco sobre a situação atual de One Punch Man, dessa vez não é sobre Jujutsu, sim, porque a gente meio que teve um maluco literalmente puxando o tecido do espaço na mão. A gente chegou nesse patamar na obra. E bem, eu sou o Felipe e vamos trocar uma ideia sobre o capítulo 196 e 197 versão 2. Sim, a gente teve redraw pra quem não sabia e papo, a gente teve coisas muito interessantes nesses dois últimos capítulos. Um ponto essencial que esses dois capítulos deixaram bem mais legal foi a relação entre o Blast e o Void, ou Vazio do Nada, e eu só vou muito chamar ele assim porque esse nome só é muito legal. O Blast e o Vazio, antes dele acabar se tornando o Arauto do God, os dois eram aliados, e tipo, segundo o próprio Blast, um era equivalente ao outro, tipo, os dois estavam no mesmo nível de poder, só que o Vazio do Nada acabou sendo corrompido pelo God quase em DF por causa do Blast. O maluco só enfiou a mão na cara dele. O maluco só muito queria exorcizar o God na porrada. E tipo, o Vazio só muito ia perder. Tipo, ele só ia muito perder ali. Tanto que ele teve que fugir e só ficou meio mal por 15 anos. O que narrativamente falando acaba tornando as coisas bem mais interessantes. Principalmente essa relação do Blast com o Vazio. Ele não tá mais ali só pra enfiar a mão na cara de um arauto do God. Sim, por causa de um amigo. Tanto que o Saitama entende que ele quer salvar o Vazio. E não só mandar ele de ralo. O que provavelmente vai tornar uma futura luta deles que talvez a gente possa vir a ver bem mais interessante, porque não vai ser aquele papo de o Blast vai bater nesse arauto aqui e GG. Não, na real o Blast só quer muito salvar um amigo dele, vamos ver como ele vai contornar essa situação, o que automaticamente coloca bem mais peso na luta deles, tipo, bem mais mesmo, torna essa luta bem mais interessante se ver. Só que isso também abre muita margem pra gente entender mais sobre o God. E não só sobre o God, mas também sobre a monstrificação em si, porque diferente do que a gente imaginava, o Vazio não só tá corrompido pelo God, aparentemente ele também tá monstrificado. E o Blast junto da associação estão trabalhando numa forma de reverter a monstrificação. Tipo, o Blast ficou papo de 15 anos fora, o maluco voltou e quer compensar os 15 anos de falta de trabalho em 2 semanas, tá ligado? Só que nesses experimentos é explicado pra gente que as chances de reversão de uma monstrificação, tá ligado? Diretamente à força mental da pessoa, tipo, o quanto tu quer se livrar dessa monstrificação, que narrativamente falando é bem interessante. E isso abre margem pra muita coisa, tipo, o papo da gente ter uma exploração maior sobre as células monstros, sobre a monstrificação e entender mais sobre isso em paralelo quando a gente também entende mais sobre o God e também o passado do Blast. E o que levou ele onde ele tá agora, o que fez ele começar a combater o God, o que fez ele descobrir a existência do God, porque isso pode ser provavelmente abordado numa luta dele com o Vazio, já que os dois fazem a mesma coisa. Porque narrativamente falando é só muito difícil deles pegarem essa relação do God, Blast e Vazio e não aprofundarem ela. E depois dessa explicação a gente só meio que tem uma demonstração do poder do Vazio, o cara literalmente corta dimensões. Só meio que isso, tipo, ele lança um corte e corta todo ao redor da base dos heróis, tipo, em segundos. Só que isso só rola porque esse Vazio do Nada não é mais o Vazio do Nada que lutou com o Blast no passado. Ele só muito não é mais o mesmo Vazio do Nada, já que a obra volta ao Marco Zero, que foi quando o Cosmic Garou perdeu pro Saitama. Já que o Blast tava lá quando ela rolou, ele tava pegando basicamente a radiação que tava vazando do Garou junto com o poder divino do God e desviando pra outro lugar, pra Terra só não ser completamente destruída por causa dela. O que por consequência fez ele ver o real poder do Saitama, o que eu só acho muito legal. Tipo, o herói mais forte da obra toda agora sabe o real potencial do Saitama, assim como o top 2 e top 3. E claro, o top divino, nosso querido King, também sabe o potencial do Saitama. É menor que o dele? É menor que o dele, mas a gente deixa passar. Só que o Blast agora sabe que o Saitama literalmente venceu o Garou só com um soco, tipo, foi literalmente só um soco. E o Blast só viu isso porque, como eu falei pra vocês, ele tava literalmente interagindo com os efeitos do Garou naquele ponto. E olhando por outro lado, isso só explica muito porque o Blast só não spawnou ali assim que o Garou surgiu com o poder de Deus. Tipo, ele não só, spawnou na frente do Garou. E pra quem não lembra, rolou uma luta do Saitama com o Garou antes do Blast chegar. Só que no ponto em que o Blast chega, ele não chegou a interagir com o Garou mais rápido, porque quando ele chegou, o Garou já tava sendo finalizado. Só que enquanto ele tava liberando todo aquele poder bruto que o Garou recebeu do God, descartando ele em outro lugar, o Vazio do Nada só spawna do outro lado do portal e começa a consumir todo o poder que tá vazando do Garou. Sim, todo o poder que vazou do Garou cósmico, o Vazio do Nada tava só literalmente jantando ele. O que vocês devem imaginar só fez ele ficar muito forte. Tipo, ele saiu literalmente disso pra isso. Assim, eu sinceramente não diria que foi um glow up, ele ficou parecendo um vilão de Power Rangers. Eu sinceramente preferia a antiga forma dele ou até mesmo a esquelética, ele tava passando mais medo. Só que, narrativamente falando, o Vazio ter pego os poderes do Garou só foi muito bom, porque agora a gente tem uma real noção do nível do monstro que basicamente a galera vai ter que enfrentar, o nível do monstro que a gente tá vendo na obra. Antes a gente só sabia que ele tinha poder divino, mas não o quão forte ele era. E basicamente agora a gente tem só mais uma ameaça de nível Deus muito forte, rondando a associação de heróis. O maluco não tem um dia de paz. A ameaça é essa que, por mais que não seja tão forte quanto o Garou no seu auge, provavelmente porque
naquele ponto o Garou só tinha copiado o poder de Saitama uma vez. No auge dele ele tinha copiado só muitas vezes. Só que, mesmo ele sendo provavelmente mais fraco do que o Garou, ele ainda é só muito, muito forte. Tipo, o papo de Blast com certeza não vai tancar ele. Porque aquele Garou já era mais forte em poder bruto que o Blast. Ele só não tinha as capacidades de usar portais ainda. Só que o vazio do nada só meio que contorna isso. Porque o maluco literalmente conseguiu dobrar o espaço. Ele segurou o tecido do espaço e puxou pro lado. O que deixa bem claro pra gente que assim como o Blast e assim como o Garou, ele consegue viajar entre dimensões. Mas diferente do Blast e do Garou, ele não abre portais. Ele meio que se desloca usando o tecido do espaço. E sem contar que ele só meio que bateu de frente com o Blast. Ele muito bateu de frente com o Blast. Ele cortou os ataques dele, tipo, fácil, fácil. E claro, eu tô falando tudo isso com base que ele não refinou os poderes que ele pegou. Porque sim, se ele tiver refinado, a gente tem chances de ver alguém mais forte que o Garou no auge dele. Tipo, não é impossível disso rolar. E a gente tá falando nos Arautos, vamos falar dele, o God, porque a gente teve mais contexto sobre esse bicho nesses capítulos. E ele é só muito, muito absurdo. Tipo, literalmente confirmou que a gente já sabia. Ele é muito, muito quebrado. O primeiro ponto é os poderes que o God empresta a alguém aparentemente não some caso você seja derrotado, tipo, sem ele confiscar. Tipo, o Garou quando perdeu pro Saitama, literalmente o poder de Deus começou a vazar do corpo dele, diferente do Mendigo Imperador, que ele confiscou e o poder parece que só, pum, sumiu. Isso pode literalmente explicar pra gente a diferença entre você perder carregando o poder de Deus em você e você ter ele confiscado de você. E o segundo ponto é, eu só acho muito que a galera não vê o God não porque ele é uma ilusão, e sim porque ele é literalmente de uma dimensão superior. Tipo, aqui é completamente achismo da minha parte, mas seres de dimensão inferior não conseguem ver ou interagir normalmente com seres de dimensão superiores, e o God é literalmente de uma dimensão superior. E outro ponto é, os poderes do God podem literalmente ignorar coisas como distância, tamanho e energia das coisas por ele ser de uma dimensão superior. E claro, os arautos dele também conseguem fazer isso, depende claro de quanto poder cada um vai conseguir suportar, aí isso vai basicamente definir a escala que eles conseguem chegar. Por isso que o Mendigo Imperador basicamente só conseguia produzir energia enquanto o Void literalmente puxou o tecido do espaço. E isso é só muito, muito quebrado. Tipo, isso só escala o God muito, muito mesmo. O maluco não ironicamente é de outra dimensão. E depois disso a gente tem todo um papo do Flash, onde ele decide encontrar o Sonic depois de receber uma carta de desafio dele. Só que antes de ele recebe um controlinho tipo assim, do Blast. Porque o vazio literalmente pode só spawnar lá. Então caso isso role, ele aciona o controle e o Blast vai pra lá, no maior piquezeno. Só que o que eu achei mais interessante desse final é que o Saitama sai literalmente pra comer. Eu não tô nem zoando, ele vai literalmente comer. E tirar o Saitama da jogada foi simplesmente genial, porque se ele for só não ia ter luta. Só muito não ia ter luta. A gente só ia ver o Saitama batendo no Void. E sem o Saitama lá, literalmente abre a brecha pra gente ver o Void interagindo melhor com o Blast e basicamente tendo um desenrolar melhor e uma explicação melhor sobre o passado dos heróis. Tipo, no caso do Blast e do Void, que o Void era herói. E a gente também tem meio que um encontro entre o Flash e o Sonic, mas não, tá bom, deixa ele lá. Encontro esse que a qualquer momento o Void pode aparecer lá e sentar a mão na cara deles. Por isso ele levou o controlinho. Só que agora é contigo. E aí, o que tu acha desse redraw que o One Punch Man teve? E de toda essa contextualização sobre o God, Blast, o vazio e tudo mais. Bem, se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo. E sem contar que, tipo, tu pode até não querer assistir vídeo X, mas tu talvez queira assistir vídeo Y. Então no inscrito só vai ser muito notificado. Além de que, fazendo isso, tu me ajuda muito. Enfim, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima. É meio que isso.